Termos bíblicos para salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Estudo bíblico da Bíblia de Estudo Pentecostal. Deus nos oferece livremente a vida eterna em Jesus Cristo, mas, às vezes, nos é difícil compreender o processo exato usado para torná-la disponível a nós. Por isso, Deus apresenta na Bíblia vários aspectos da salvação, cada um com sua ênfase exclusiva. Este estudo examina 3 desses aspectos: a salvação, a redenção e a justificação. Salvação. Salvação, do grego soteria, significa livramento, chegar à meta final com segurança, proteger de dano. Já no Antigo Testamento, Deus revelou-se como o Salvador do seu povo. Êxodo 15, versículo 2, Salmos 27, versículo 1, 88, versículo 1. A salvação é descrita na Bíblia como o caminho ou a estrada através da vida para a comunhão eterna com Deus no céu. Mateus 7, versículo 14, Marcos 12, versículo 14, João 14, versículo 6, Atos 16, versículo 17, 2 Pedro 2, versículo 21. Esta estrada deve ser percorrida até o fim. A salvação pode ser descrita como um caminho com 2 lados e 3 etapas. Primeiro, o único caminho da salvação. Cristo é o único caminho ao Pai. João 14, versículo 6, Atos 4, versículo 12. A salvação nos é concedida mediante a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. A salvação é baseada na morte de Cristo, sua ressurreição e sua contínua intercessão pelos salvos. Leiam Hebreus 7, versículo 25. Segundo, os 2 lados da salvação. A salvação é recebida de graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 3, versículos 22, 24, 25 e 28. Isto é, ela resulta da graça de Deus, João, capítulo 1, versículo 16, e da resposta humana da fé, Atos 16, versículo 31, Romanos, capítulo 1, versículo 17, Efésios, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 8. Terceiro ponto, as 3 etapas da salvação. A etapa passada da salvação inclui a experiência pessoal mediante a qual nós, como crentes, recebemos o perdão dos pecados. Atos 10, versículo 43, Romanos 4, versículo de 6 a 8, e passamos da morte espiritual para a vida espiritual. 1 João 3, versículo 14. Passamos do poder do pecado para o poder do Senhor. Romanos 6, versículo 17 a 23, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Atos 26, versículo 18. A salvação nos leva a um novo relacionamento pessoal com Deus. João, capítulo 1, versículo 12. E nos livra da condenação do pecado. Romanos, capítulo 1, versículo 16,
capítulo 6, versículo 23, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. B. A etapa presente da salvação nos livra do hábito e do domínio do pecado e nos enche do Espírito Santo. Essa etapa abrange o privilégio de um relacionamento pessoal com Deus, como nosso Pai, e com Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Mateus 6, versículo 9, João 14, versículos 18 a 23. Segundo, a conclamação para nos considerarmos mortos para o pecado. Romanos 6, versículos de 1 a 14, e para nos submetermos à direção do Espírito Santo. Romanos 8, versículos de 1 a 16, e também à palavra de Deus. João 8, versículos 31, 14, versículo 21, 2 Timóteo 3, versículos 15 e 16. Outro ponto. Essa etapa abrange o convite para sermos cheios do Espírito Santo e a ordem de continuarmos cheios. Atos 2, versículos 33 a 39, Efésios 5, versículo 18. Também essa etapa da salvação abrange a exigência para nos separarmos do pecado, Romanos 6, versículos de 1 a 14, e da presente geração perversa, Atos 2, versículo 40, 2 aos Coríntios 6, versículo 17. E por último, a presente etapa de salvação é a chamada para travar uma batalha constante em prol do reino de Deus contra Satanás e suas hostes demoníacas. Leiam 2 aos Coríntios 10, versículos 4 e 5, Efésios 6, versículos 11 e 16, 1 Pedro 5, versículo 8. Letra C. A etapa futura da salvação. A etapa futura da salvação, e vocês podem ler Romanos 13, versículos 11 e 12, 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 8 e 9, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Essa etapa abrange nosso livramento da ira vindoura de Deus. Romanos 5, versículo 9, 1 aos Coríntios 3, versículo 15, capítulo 5, versículo 5, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 e capítulo 5, versículo 9. Segundo, a etapa futura da salvação abrange nossa participação da glória divina. Romanos 8, versículo 29, 2 aos Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14. E também o nosso recebimento de um corpo ressurreto, transformado, conforme 1 aos Coríntios 15, versículos 49 a 52, e os galardões que receberemos como vencedores fiéis. Essa etapa futura da salvação é o alvo que todos os cristãos se esforçam para alcançar. 1 aos Coríntios 9, versículos 24 a 27, Filipenses 3, versículos 8 a 14. Toda advertência, disciplina e castigo do tempo presente da vida do crente tem como propósito preveni-lo a não perder essa salvação futura. 1 aos Coríntios 5, versículos 1 a 13, 9, versículos 24 a 27, Filipenses 2, versículos 12 e 16, 2 Pedro,
capítulo 1, versículos de 5 a 11, e também vocês podem ver Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Outro termo bíblico da salvação, que é a redenção. O significado original de redenção, do grego apolutrosis, é resgatar mediante o pagamento de um preço. A expressão denota o meio pelo qual a salvação é obtida, a saber, pagamento de um resgate. A doutrina da redenção pode ser resumida da seguinte forma: primeiro, o estado do pecado, do qual precisamos ser redimidos. O Novo Testamento mostra que o ser humano está alienado de Deus. Romanos 3, versículos de 10 a 18. Está sob o domínio de Satanás. Atos 10, versículo 38 e 26, versículo 18. Está escravizado pelo pecado. Romanos 6, versículo meia dúzia. E Romanos 7, versículo 14. E está necessitado de livramento da culpa, da condenação e do poder do pecado. Atos 26, versículo 18, Romanos, capítulo 1, versículo 18, capítulo 6, versículos de 1 a 18 e versículo 23, Efésios 5, versículo 8 e Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 1 Pedro 2, versículo 9. Segundo, o preço pago para nos libertar dessa escravidão. Cristo pagou esse resgate ao derramar o seu sangue e dar a sua vida. Mateus 20, versículo 28, Marcos 10, versículo 45, 1 Coríntios 6, versículo 20, Efésios, capítulo 1, versículo 7, Tito 2, versículo 14, Hebreus 9, versículo 12, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Terceiro, o estado presente dos redimidos. Os crentes redimidos por Cristo estão agora livres do domínio de Satanás e da culpa e do poder do pecado. Atos 26, versículo 18, Romanos 6, versículos 7, 12, 14 e 18, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Essa libertação do pecado, no entanto, não nos deixa livres para fazer o que queremos, pois somos propriedade de Deus. A nossa libertação do pecado por Deus nos torna seus servos voluntários. Atos 26, versículo 18, Romanos 6, versículo 18 a 22, 1 aos Coríntios 6, versículos 19 e 20 e 7, versículos 22 e 23. Quarto ponto. A doutrina de redenção no Novo Testamento já estava prefigurada nos casos de redenção registrados no Antigo Testamento. O grande evento redentor do Antigo Testamento foi o êxodo de Israel. Também no sistema sacrificial levítico, o sangue de animais era o preço pago para expiar o pecado. Justificação, outro termo bíblico da salvação. A palavra justificar significa ser justo ou reto diante de Deus. Leiam Romanos 2, versículo 13. Tornado justo, Romanos 5, versículo 18 e 19. Estabelecer como certo ou endireitar. Denota estar num relacionamento certo com Deus e é mais do que receber uma mera declaração judicial
ou legal. Deus perdoa o pecador arrependido, a quem ele tinha declarado culpado segundo a sua lei e condenado à morte eterna. Restaura-o ao favor divino e o coloca em relacionamento correto, ou seja, em comunhão com ele mesmo e com a sua vontade. Ao apóstolo Paulo foram reveladas várias verdades a respeito da justificação e como ela é efetuada. Vejamos. Primeiro, a justificação diante de Deus é uma dádiva. Romanos 3, versículo 24 e Efésios 2, versículo 8. Ninguém pode justificar-se diante de Deus guardando toda a lei ou fazendo boas obras. Romanos 4, versículos de 2 a 6, Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Vou repetir esta parte porque considero de muita importância. A justificação diante de Deus é uma dádiva. Ninguém pode justificar-se diante de Deus guardando toda a lei ou fazendo boas obras, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, a justificação diante de Deus se alcança mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém é justificado sem que antes seja redimido por Cristo do pecado e do seu poder. Leiam Romanos 3, versículo 24. Terceiro ponto. A justificação diante de Deus provém da sua graça, sendo obtida mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Leiam Romanos 3, versículos 22 e 24. Quarto ponto. A justificação diante de Deus está relacionada ao perdão dos nossos pecados. Romanos 4, versículo 7. Os pecadores são declarados culpados diante de Deus. Romanos 3, versículos 9 a 18 e 23. Mas, por causa da morte expiatória de Cristo e da sua ressurreição, são perdoados. Quinto e último ponto. Uma vez justificados diante de Deus, mediante a fé em Cristo, estamos crucificados com Ele, o qual passa a habitar em nós. Gálatas 2, versículos 16 a 21. Através dessa experiência, nos tornamos de fato justos e começamos a viver para Deus, conforme Romanos 2, versículos 19 a 21. Essa obra transformadora de Cristo em nós, mediante o Espírito Santo, não se pode separar da sua obra redentora a nosso favor. A obra de Cristo Jesus e a do Espírito Santo são de mútua dependência.